Olá, pessoas, tudo bem? E aí, gente, eu recebi uma mensagem há mais ou menos Olá, uns 40 pessoas, minutos. tudo bem? Calma aí, deixa eu abaixar aqui para não dar eco. Que eu tô vendo se está tudo funcionando certinho, né, na nossa live sobre o caso do pronome neutro. Vocês muitas vezes já viram, né, em algum momento, né, as pessoas escrevendo ou com X E aí, ou com arroba, né, elix, né, a gente não consegue nem falar. Calma, deixa eu abaixar aqui para não dar eco. Vocês estão me ouvindo bem? Calma aí. Deixa eu ver se está tudo certo. Vou colocar aqui no celular para ver se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Silda. Estão me ouvindo? Oi, Silda. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Então, muitas vezes, né, nós, por causa dos movimentos feministas e também da busca pela igualdade de gênero, muitas vezes nós vemos algumas artilharias um pouco desnecessárias. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa: eu não sou contra qualquer tipo de reivindicação de gênero. Não sou contra mesmo, muito pelo contrário, eu sou extremamente feminista, né? Mas as pessoas confundem muita coisa que pertence à estrutura gramatical. Né? Estrutura gramatical, que nem assim, a gente vai colocar aqui, né, o caso, nós vamos falar sobre o neutro na língua portuguesa, né? De onde é que veio o gênero neutro, né? Sendo que em português não há propriamente alguma terminação do gênero neutro, né? Porque isso era presente apenas no latim, né? Por causa disso que às vezes as pessoas, para elas, né, compreenderem ambos os gêneros, as pessoas escrevem assim, né? Vocês estão conseguindo ver na tela? Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. As pessoas escrevem elix, ou as pessoas escrevem todes, de ser todos, quando compreende pessoas, homens e pessoas, mulheres. Aí tem gente que escreve todes, as pessoas escrevem, né, alunes ou alunos. Vocês estão vendo que essa terminação aqui, ó, isso aqui foge completamente, né, ao nosso padrão fonológico. Ou seja, isso é impossível de ser pronunciado. Né? Alunos também é algo que é um pouquinho, né, desnecessário. Então a gente vai ver de onde é que vem essa história de gênero neutro. Né? Nós temos, né, hoje em dia, né, na nossa língua, nós temos 3 pronomes que eles são considerados neutros.
Ou seja, que eles não se referem nem a homens e nem a mulheres. Né? Então, que são os pronomes isto, isso e aquilo. Vocês estão vendo que a terminação desses três pronomes, eles coincidem com o masculino. Todos esses três terminam em o. Por quê? Porque eles são pronomes latinos. Né? E o latim ele tinha como terminação do neutro singular. Então vamos colocar ali, ó, terminação do gênero neutro. A nossa língua, portanto, não tem um gênero, né, especificamente neutro em termos gramaticais. Vejam isso, em termos gramaticais, nós não temos uma terminação para o neutro. Né? O latim possuía, né, muitas palavras de gênero neutro em latim terminavam em um. Né, gênero neutro singular no latim. Então vamos melhorar aqui a explicação. Né, exemplo disso aí, nós temos a palavra lignum. Lignum deu origem para nós a palavra em português lenho. Lenho é um sinônimo de madeira, de uma única madeira, né? Porque o latim e também o grego, eles possuíam, né, o tal do neutro, que era para coisas que não eram nem homens e nem mulheres, né? Neutro é isso, é algo que não pertence a nenhum sexo lá naquelas línguas que tem esse gênero neutro, né? Então, assim, ó, vocês viram que essa terminação aqui, ó, olha onde eu estou com o mouse. Lignum. Muitas palavras neutras no latim singular, elas terminavam em UM. E houve um processo de transformação de muitas palavras latinas para o português. Né? E um fenômeno que aconteceu é esse nome aqui, ó. Aconteceu de muitas palavras do latim para o português, que é algo chamado apócope. O que é apócope? É quando cai a última letra de uma palavra. Isso em um processo de transformação. Né? Então, várias palavras latinas, elas perderam, né, a última letra delas. Por exemplo, a gente tinha a palavra latina lupus. Lupus é lobo em latim. Só que para o português houve a queda do S, né, ou da forma com que ela entrou em português, que é lupum, aí caiu o M, ou seja, houve uma apócope do M, né, latino, e aí a palavra virou lupo, para em seguida essa vogal se transformar em O. Ou seja, muitas palavras latinas que, terminadas em U, se transformaram em O em português. Então, lupum virou para nós lobo. Lignum ali, que era uma palavra neutra, houve apócope do M, e o U ali final de lignu virou O, virou lenho. Né? Isso era no neutro singular. E a terminação do neutro, do gênero neutro plural no latim, se confundia com algumas palavras femininas. Era terminado em A. Exemplo, vamos pegar aquela mesma palavra ali neutra, lignum. O plural de lignum, lenho, em latim, que era madeira, era ligna. Então, ligna é a mesma coisa, mas que vários lenhos, ou seja, várias madeiras.
Só que essa palavra ligna, ela se transformou em uma palavra feminina para nós. Se transformou em lenha. E o que é uma lenha? Lenha não são um conjunto de vários gravetinhos. Pega a lenha, né? Não é assim algo contável, mas é algo em quantidade. Então, assim, ó, muitas palavras neutras, quando elas eram do singular, elas passaram automaticamente para a nossa língua como masculinas, sem que elas fossem algo de homem mesmo. Isso foi por causa da da transformação gramatical. Não é algo a ver com gênero, que o homem manda, que o homem é aquilo. Não. Neste caso, foi algo gramatical. Né? Palavras latinas terminadas em U para nós, elas se transformaram em masculino O. E as palavras neutras plurais, que eram terminadas em A, elas se transformaram em algo singular para nós e também feminino, embora tenha sentido, né, plural. Como, por exemplo, a gente vai falar ali, né, o caso do pronome indefinido todo, toda. Vamos ter aula de latim aqui de monte, gente. Né, todo, toda. Como que, de onde veio esse pronome? A gente tinha totus, tota e totum. Isso eram as três possibilidades, todo, toda e o todo neutro. Né? Todo neutro. Aqui, né? Era o quê? Aqui era uma quantidade de coisas que não pertenciam nem ao homem e nem à mulher. Só que o totus, ele passou para nós como todo, porque houve a apócope, ou seja, a perda daquela letra final quando passou para o português, né? Então ficou toto e aí virou todo. O tota virou toda e o toto também virou todo, né? Então, não é algo que é machismo tu falar assim, ó, todos que estão aqui. Não. A gente está falando de um masculino genérico, ou seja, algo que não é nem só para homem e nem só para mulher. É algo amplo. Porque na nossa gramática, o masculino, ele é o quê? O não marcado. Ou seja, ele não tem uma terminação específica para ele. Então, o gênero masculino em português PT não é o partido, tá, gente? Antes que venha algum bolsoloide louco falar, o senhor está fazendo doutrinação. Então, o gênero masculino em português, ele marca o quê? Marca palavras realmente masculinas e genéricas. Genéricas é quando que abarca todos os gêneros, né? Não é algo só de um gênero e de outro, não, é quando tu mescla. Né? Então a gente não tem um machismo em termos gramaticais. O que nós vamos ter de machismo vai ser em termos semânticos. Aí é outra coisa que eu também posso falar para vocês rapidinho. Né? Para falar do machismo semântico, a gente vai falar nesse cara russo aqui. Ó. O nome dele é Bakhtin, é Mikhail Bakhtin. O que o Bakhtin fala? Primeiro vamos situar quem é o Bakhtin. Ele foi um pesquisador russo do começo do século XX sobre o uso da linguagem. Ele tem livros ótimos sobre isso e o Bakhtin fala que cada palavra ela tem camadas. Ou seja, camadas de uso semântico. De uso semântico, né? Não é uma, ou seja, a palavra, né, adquire usos por causa da sua semântica.
né? Então, assim, ó, a gente vai ter que entender isso para as pessoas. Voltando, que eu tô vendo aqui gente falando, não binário X. Em termos gramaticais, isso não existe. Acorda! O que eu falei? Tanto que é impossível tu ler alguma coisa com X, né? A Lunix. Isso não existe em termos gramaticais. Não existe. Né? Foi o que eu falei. Houve uma transformação do neutro latino que, terminado em perdeu esse M e o U se transformou em O, que coincidiu com a terminação do masculino. Então a gente tem que ver que, em termos gramaticais, não é machismo, né? Machismo vai acontecer onde? No uso da palavra, ou seja, no âmbito semântico, no âmbito do sentido, né? Por exemplo, vamos falar até nomes feios, ó, vadia e vadio, né? Que são o quê? São palavras o quê? Depreciativas. Mas para a mulher, né, carrega o quê? Sempre cunho sexual. Porque a mulher, ela tem que ser o quê? Encarcerada em termos sexuais. Né? O que é uma vadia? É aquela mulher que faz sexo com tudo quanto é homem. O que é o vadio? É o homem que não trabalha. Vocês veem que o quê? Que o grande demérito para uma mulher é ela não ser o quê? Casta. É ela não ser pura. Para o homem, o grande demérito é o quê? É ele ser vagabundo. Ele é ele não ser o quê? Produtivo. Né? Então aí sim que nós encontramos o machismo. É no âmbito semântico, no âmbito do sentido, no âmbito da construção da palavra. Né? Então ali, ó, deixa eu ver se tem algum comentário ali. Vou atualizar aqui para ver se alguém está comentando. Aqui vocês podem ir fazendo perguntas, tá, gente? Ao mesmo tempo. Cadê? Né, tá tudo bem, não tem nenhuma pergunta nova ali. Voltando então ao uso das palavras, que nem assim, ó, o horário tá, não se pergunta puta e puto, né, para o português brasileiro, porque em Portugal essa palavra tem outro sentido, né? Mas aqui, ó, no português brasileiro, ó, aqui a gente também encontra o quê? Machismo. Porque, ó, puta. Puta é o quê? Aquela mulher que tem, né, inúmeros parceiros sexuais. E o que é o puto para nós? O puto é o quê? Ele é o homem que abdica, né, da sua masculinidade, né, da sua virilidade para se tornar o quê? Mulher, entre aspas. Né? Então a gente vê que tudo que cerceia o âmbito, né, feminino, né, ele está envolto em sexo e na padronização do comportamento feminino. Então, ó, segundo Bakhtin, né, as palavras elas vão o quê, né? Elas têm o quê? Camadas de sentido, né? Camadas que mostram o quê? O seu uso, né? Então a gente tem essas palavras ali. O Andros ali perguntou, né? Patrão, patroa, né? Aí já não tem tanto assim, né, a diferença, né? Mas o patrão assim parece que é mais, né, naturalizado, né? O homem mandar, né? Tem gente que criticou muito, né, naquela época da Dilma, né, a palavra presidenta. Tem gente que relinchou e falou que não
pode, não sei o que lá. Mas para essas pessoas assim, né, a palavra presidenta, ela tem até um cunho mais assim político, né? Ela tem um cunho mais assim político, né? Mais assim de marcar. Mas as pessoas que são mais puristas, elas podem continuar utilizando presidente para ambos os sexos, tá, gente? Tu pode falar o presidente e a presidente de boa. Só que presidenta, ali naquele caso, era para marcar o quê? Uma grande conquista, que foi a primeira mulher a ser presidente de um grande país. Né? E tem gente que fala que essa palavra não existe, mas existe desde a época de Machado de Assis. Ó. Derrubei vocês que tanto criticaram a Dilma, tá, gente? Derrubei vocês do cavalo. Então a palavra presidenta já estava na língua portuguesa desde o final do século XIX. Então acorda antes de falar besteira, tá? Senão passa vergonha nas redes. Então, ó, vamos falar um pouquinho também sobre as palavras terminadas em NTE, que é também uma origem latina. Isso é um resquício de um tempo verbal do latim, que é o particípio presente. Nós, em português, nós temos como um tempo verbal assim, né, constituído, nós temos apenas um particípio, que é o particípio passado, que são aquelas palavras terminadas em ado e ido, né? Cantado, partido, vendido. O latim possuía 3 particípios: particípio presente, particípio passado, particípio futuro, né? Só para complicar. Mas o particípio presente, ele é mais ou menos produtivo dentro da nossa língua por causa da herança de um sufixo, ou seja, de uma terminaçãozinha, né? Vocês lembram o que é um sufixo, né? Aquela terminaçãozinha, né? Então, assim, temos ali, né, palavras que são do particípio presente lá do latim, né? Amante, o que é amante? Aquele ou aquela que ama, porque a terminação NTE lá no latim, que era NTEM, por causa disso que houve, né, apócope, ou seja, a queda do M na passagem para o português, e aí ela se transformou em um formador de substantivos e de adjetivos na língua portuguesa, e não tanto um tempo verbal em si. Embora tenha o quê? Essa sensação de verbo ali por trás, que nem aqui, ó, amante. O que é o amante? Aquele que ama. Outra palavra também que é do particípio presente latino, gerente. Tu pode falar o gerente e a gerente. O que é gerente? Aquele que gerencia. A própria palavra presidente é o que? Aquele ou aquela que preside, que vem de presidir, né? Temos ali, ó, estudante, que é o que? Aquele ou aquela que estuda. Vocês veem que essa terminação NT ainda guarda um certo resquício de tempo verbal, ou seja, de algo que acontece em um certo momento no presente. Né? Estudante é aquele que estuda, presidente aquele ou aquela que preside, gerente aquele ou aquela que gerencia, né? Amante aquele ou aquela que ama, né? Então, tá certo também, né, utilizar dessa forma, só que a palavra presidenta, que muitos, né, detrataram e foi um escândalo na época, ela já existia há muito tempo. Né? A língua é uma coisa mutante, né? Mas só que essas mudanças elas são muito lentas, claro, né? Então, o que já estão falando ali? Procura a patroa para ver. Mas eu sei o que é patroa, meu. Eu sei todas as acepções de patroa. Deixa eu ver o que o Anderson falou ali também.
Porque eu falei, né? A patroa ela tem um alcance de né, mas de comando, né, menor do que patrão. Isso aí sim é machismo também, né? Não é, né? E patroa, só para dar uma ideia ali que estão falando ali de patroa, né? Patroa ela também é uma palavra latina que era patrona, que é o que era, né, a defensora, a protetora. Só que para o homem isso aí meio que se perdeu, né? Porque para o homem também, né? Vem lá do latim, né? Patronus, que também era o protetor, o defensor. E aí para o homem ficou só o quê? Aquela parte que manda, né? A mulher não. A mulher ela é o quê? Ela é mais assim. Patroa também se usa nesse sentido, né, de chefe, mas também guarda outras acepções de proteção, que a mulher ela tem esse gênio, dizem, né, que tem esse gênio mais de proteção. Né, mais alguma perguntinha? Deixa eu ver ali. Atualizar aqui para ver que está chovendo aqui, aí a internet oscila muito. Então falavam mal da Dilma e o pessoal nem. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Tá tranquilo, meus? Então, ó, a gente tem que ver. Eu falo para os meus alunos, não me vem colocar, né, aluno com X, não sei o que lá, blá, blá, blá. Porque isso aí é impossível de tu falar. Isso aí foge o quê? As nossas regras fonológicas, ou seja, de som. Eu queria ver alguém falando, né? Aluno. Queria ver. É complicado, né, gente? E aí, gente, mais alguma dúvida? Coisas assim? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença. Vocês são muito fofos. Adorei. O Anders. No Twitter já tem muita gente usando iledile. Tá bizarro. Tá meio bizarro mesmo, né? Não cobrar, não pode cobrar do cotidiano esse uso do e como neutro, nem pensar. Então, assim, ó, em termos gramaticais, gente, o masculino para nós ele tem duas acepções. Por quê? Porque carrega dentro de si a transformação normal das palavras masculinas, lá do latim. Vou colocar aqui mais um exemplo. O masculino, então, vou pegar mais umas palavras latinas aqui, como aquela que eu falei, né? Ó, magister. Magister, em latim, deu origem para nós, mestre. E o feminino, mas latim era magistra. E aí virou mestra, né? Então é bem... E o latim também... O neutro do latim também se transformou em muita coisa para nós. Que nem, ó, astrum. O que é astrum? São aqueles corpos celestes, virou astro. Só que no latim, vocês viram, astrum era um substantivo neutro. Ou seja, não era nem masculino e nem feminino. Então, pela transformação padrão lá das palavras latinas, houve apócope, ou seja, a perda da última letra, e a transformação daquele U final em
o. Então, astrum, do neutro latino, se transformou no masculino em português astro. Sem que isso queira dizer que o astro tem gênero. Não. As pessoas confundem gênero gramatical com o quê? Sexo biológico. Não dá. Gramática é uma coisa, tá acima. Isso é uma transformação que foi séculos e era recorrente. Isso não é uma regra que aconteceu com umas palavras com outras, não. Foram milhares de palavras, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando for generalizar esse tipo de coisa. O Andrei ali, ó. O problema do pessoal não binário é essa imposição de uma grafia fonema que não existe, só por aceitação. Concordo contigo. Concordo contigo. Podem falar, eu super aceito todo mundo, mas gramática é uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Cobrar no sentido de cancelar é sim, ó, mas daqui a pouco eu vou ser cancelado. Né? Então, ó, daqui um tempo, quem sabe a gente não vai ter, né, também transformações de gênero, né, das palavras terminadas em NTE. Né? A gente vai falar, né, estudanta. Né? Para nós hoje isso soa meio bizarro, mas só que a língua é um órgão, né, composto mas por milhares de partes, que somos nós, os falantes, que vai se transformando muito lentamente, é muito paulatinamente, não é uma coisa que a partir de hoje a gente decreta, pá, senão a gente cancela. Vamos parar com essa cultura de cancelamento, sabe? Já tá demais isso também. Mais alguma dúvida, gente? Eu gostei do comentário do Andrei último ali. O pessoal que o Andres ali falou do cancelar, eu também gostei. O Guilherme falou que está com saudade de chamar de presidenta. Também estamos, né? Porque Bolsonaro não olha aqui. Não, Bolsonaro não olha a live de cultura, né? Vamos combinar. Né, gente? Então, gostei muito da presença de vocês. Muito obrigado e beijos.